Medidores elétricos. Vamos falar de galvanômetro para formar um amperímetro e um voltímetro. Um galvanômetro é um dispositivo que serve tanto para medir corrente elétrica de baixo valor ou tensões também de baixos valores. Um galvanômetro, ele nada mais é do que uma resistência interna. Então a gente vai representar ele aqui como uma resistência interna, R do galvanômetro, esse é o símbolo dele. E a corrente que passa pelo galvanômetro, que é chamada corrente de fundo de escala. É a máxima corrente que pode passar pelo galvanômetro. Então, como a gente está representando ele como um resistor, a DDP nele, a diferença de potencial, é igual a R vezes I. R do galvanômetro vezes a corrente de fundo de escala. Quando a gente quer fazer leituras de correntes maiores do que o galvanômetro é capaz de fazer, a gente pega o galvanômetro e liga em paralelo com ele uma resistência pequena, chamada resistência shunt. Essa resistência ela vai desviar a maior parte da corrente, por ter menor valor a resistência. Então, a corrente que chega nesse amperímetro, isso tudo constitui um amperímetro. A corrente I que chega nessa bifurcação, nesse nó, uma parte vem para o galvanômetro, que é a corrente de fundo de escala, e uma outra parte vem para a resistência shunt, que é a corrente S, a corrente que vem para a resistência shunt. Elas se juntam novamente nesse nó e continua a corrente total. Então, a corrente total é a corrente que vai na resistência shunt, mais a corrente de fundo de escala que passa pelo galvanômetro. Esses dois estão em paralelo, a resistência shunt e o galvanômetro estão em paralelo, então a DDP neles é igual. A DDP no galvanômetro é igual a DDP na resistência shunt. Então, um amperímetro é constituído por um galvanômetro que está em série com uma resistência de baixo valor, uma resistência shunt. Um voltímetro, quando você quer que o galvanômetro lê DDP maior, lê tensões maiores, você associa a ele agora em série uma resistência de alto valor, uma resistência multiplicadora. Então está aqui o nosso galvanômetro, insere com ele uma resistência elevada, uma resistência multiplicadora. A corrente que vai atravessar esses dois é a mesma, no circuito em série, é a corrente de fundo de escala IG, que passa pelo galvanômetro e passa pela resistência multiplicadora. A diferença de potencial que a gente tem aqui no galvanômetro, com a diferença de potencial que a gente tem na resistência multiplicadora, vai ser igual à diferença de potencial que a gente tem nos dois, que é o nosso voltímetro. Então, o U no voltímetro é a soma da DDP no galvanômetro com a DDP na resistência multiplicadora. Por exemplo, usando um voltímetro de fundo de escala 20 volts e resistência interna 2 kΩ, 2000 ohm, desejamos medir a DDP igual a 100 volts. A resistência do resistor adicional que devemos associar a esse voltímetro é quanto? Então, a gente já tem um voltímetro aqui que lê no máximo 20 volts e a gente quer fazer esse voltímetro ler tensões maiores, ler tensões de 100 volts. Então, a gente tem que pegar esse voltímetro e associar em série com esse voltímetro uma resistência multiplicadora, para que esse voltímetro se transforme num voltímetro mais potente, capaz de ler tensões mais elevadas no total de 100 volts. Então, a gente tem a mesma corrente que vai passar aqui pelo voltímetro para a resistência multiplicadora, corrente I. A resistência interna do voltímetro é 2000 ohm, 2 kΩ. A DDP nele é 20 volts, isso é o máximo que ele consegue ler. Associando em série aqui com ele uma resistência multiplicadora, a gente vai ter uma DDP aqui, o M na resistência multiplicadora, a soma da DDP no voltímetro com a DDP na resistência multiplicadora tem que dar 100 volts. Então, somando U, que é 100 volts, vai ser igual aos 20 do voltímetro mais a DDP na resistência multiplicadora. Então, a DDP na resistência multiplicadora é 100 menos 20, 80 volts é essa DDP. Aqui na resistência interna do voltímetro, a gente tem o valor da resistência, a gente tem a DDP nessa resistência, a gente consegue achar a corrente, fazendo U igual a R vezes I. O U é 20, a resistência é 2 kΩ, que é 2000 ohm, então a gente passa o 2000 por outro lado dividindo,
20 dividido por 2.000 é 1 dividido por 100, que é 0,01 ampere. Então, a gente já tem a corrente que vai passar por esse circuito. A gente tem a corrente que vai passar pela resistência multiplicadora, que é 0,01. A gente tem a DDP na resistência multiplicadora, que é 80 volts. A gente pode fazer U igual a RI para a resistência multiplicadora. U igual a RI, o U é 80, a resistência a gente quer descobrir, e a corrente 0,01. Passando 0,01 dividindo para o outro lado, 80 dividido por 0,01 dá 8.000 ohm. 8.000 ohm é 8 kΩ. Então, esse é o valor da resistência multiplicadora que você tem que associar em série com esse voltímetro para que ele consiga ler tensões maiores. Outro exemplo, um técnico de laboratório possui um amperímetro com fundo de escala 6 A. Então, essa é a máxima corrente que esse amperímetro consegue ler, e resistência interna de meio ohm. Portanto, pode medir correntes de no máximo 6 A. Desejando medir correntes maiores de até 30 A, o técnico deve associar ao amperímetro um resistor em série ou em paralelo e de qual valor? Então, para que ele consiga ler correntes maiores, ele tem que associar em paralelo com o amperímetro uma resistência de baixo valor, chamada resistência shunt. Então, isso daqui é um amperímetro que lê correntes de 6 A no máximo. Para que você consiga ler correntes maiores de até 30 A, você associa em paralelo com esse amperímetro uma resistência de baixo valor, chamada resistência shunt. Então, a corrente total que vai passar por esse circuito, por essa associação, é 30 A. Isso tudo que ele vai ler. 6 vai para o amperímetro, que é o máximo que ele consegue, ou seja, ele vai desviar 24 A aqui para a resistência shunt. Então, a corrente total, que é 30, é igual à corrente no amperímetro mais a corrente na resistência shunt. 30 chega no nó, 6 vai para o amperímetro, então vai 24 para a resistência shunt. O que a gente tem em comum no amperímetro e na resistência shunt? São dois resistores em paralelo. Quando os resistores estão em paralelo, a DDP é igual nos dois. Então, a DDP no amperímetro é igual a DDP na resistência shunt. DDP em um resistor é R vezes I. R vezes I no amperímetro é igual a R vezes I na resistência shunt. O valor da resistência do amperímetro é meio ohm. A corrente que passa por ele é 6 A. A resistência shunt a gente quer descobrir. E a corrente, 24. Então, aqui dá 3. Passo 24 para o outro lado. 3 dividido por 24 é 1/8, que é a mesma coisa que 0,125. Então, você deve associar em paralelo uma resistência shunt de valor 0,125 ohm. Então, essa é a aula de medidores elétricos.